mais uma transmissão, meus irmãos, da Igreja Batista do Granbury, hoje, dia 16 de julho de 2020. Graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui e convido os irmãos agora que fechem seus olhos, vamos fazer uma oração. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, por mais uma vez, Deus, nós estarmos juntos como igreja. E abençoe, Deus, essa transmissão, que seja para a honra e glória do Teu nome, que chegue, Deus, ao coração das pessoas, Deus, como um cheiro suave, e que Teu Espírito Santo fale, Deus, através de mim para elas. Tenha misericórdia de mim, perdoa meus pecados, esvazia de mim mesmo, e abençoe, Deus, que todos sintam a Tua presença começar de mim. Muito obrigado, Deus, pelas pessoas que estão entrando agora nessa transmissão. Abençoe cada pessoa e cada lar, a começar do meu lar também. Tudo isso eu te peço, agradeço de todo o coração, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então, meus irmãos, eu antes de trazer a palavra propriamente dita, eu vou falar algumas coisas que aconteceram, ao longo de algum tempo, para mostrar por que eu vou trazer essa palavra hoje. Nesses dias, últimos dias agora, a Ellen falou comigo que a Asconcer estava pedindo para as pessoas entregarem cartinhas para os pacientes que estão lá no hospital ou mandarem por e-mail, porque muitos pacientes estão sem visita, por causa dessa pandemia que nós estamos vivendo, ou com visita reduzida. Então eu escrevi uma carta e fiquei pensando, nesses pacientes, como eles poderiam estar se sentindo, ali naquele leito de dor, a maioria com câncer, naquele sofrimento, alguns porque estão ali com certeza internados, porque estão já em alguma fase talvez mais grave, mas enfim, fiquei pensando nessas pessoas. Eu também li uma notícia essa semana de uma atriz, que ela está hoje com 49 anos e ela era muito dinâmica, um humor muito bom, brincalhona, e já ela caiu, e deu traumatismo craniano, porque ela tem esclerose múltipla. E eu vi a história dela, ela já vem sofrendo com essa doença, nesse acompanhamento, nesse sofrimento, há 20 anos. Então, também fiquei pensando na vida dela, desde 29 anos, nessa luta dessa doença tão ruim, esclerose múltipla, e agora ela, além disso tudo, caiu, está internada no hospital. Também fiquei pensando nela. E veio à minha mente uma situação, anos atrás, aconteceu um fato, uma situação difícil comigo, e eu parei naquele momento, naquela situação, e eu falei, e não sabia o que fazer. Então, pensando nisso tudo, as pessoas, às vezes no leito de dor, as pessoas com doença sofrendo, as pessoas que hoje estão com entes queridos que perderam em virtude dessa Covid-19, as pessoas que às vezes estão passando problemas econômicos ou financeiros e não sabem o que fazer, e veio na minha mente uma pergunta que já veio há anos atrás, nessa situação que eu passei, que é a seguinte: o que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Então é uma pergunta assim, até interessante. O que a gente vai fazer quando a gente não sabe o que nós vamos fazer? E eu lembrei de um texto bíblico que está em 2 Crônicas, capítulo 20. Na verdade, seria o 2 Crônicas, o capítulo todo, capítulo 20 todo. Fala sobre o rei Josafá. Esse rei Josafá, ele recebeu uma notícia que os exércitos de Moabitas, os exércitos dos Amonitas, estavam se preparando, estavam se juntando para invadir o país dele, o país de Judá. Está registrado no capítulo 20 de 2 Crônicas. E esse rei ficou com muito medo naquela ocasião.
Ele ficou com muito medo e até no versículo 3 diz que ele orou a Deus pedindo socorro. Ele orou, juntou todos para pedir socorro em oração em toda a cidade. Ele promoveu um jejum em Judá, né? E tem no versículo 12, né, capítulo 20 de 2 Crônicas, ele faz uma oração a Deus, né? Ele fala para Deus essa oração, que ele não sabia o que fazer. Ele até falou: ó, nosso Deus, castiga essa gente que está vindo contra eles, né? Aí esse enorme exército está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti, pedindo socorro. Então eu pensei a mesma frase, eu acredito que veio na mente de Josafá nessa situação. O que fazer quando não se sabe o que fazer? E o que Josafá fez? Ele orou a Deus, né? Ele se preparou em oração com o povo, entrou em oração. Então eu comecei a analisar, diante de todas essas coisas que nós estamos passando, talvez alguns de vocês, ou talvez alguns conhecidos de vocês, possam ter algum problema, alguma situação, algo que você está pensando ou vivendo, que cada um tem um problema, uma situação que aflige, né, irmãos? Cada um tem uma situação. Talvez diante dessa situação, diante desse problema que está te afligindo, alguma decisão que talvez você tenha que tomar, vem essa pergunta: o que eu vou fazer quando eu não sei realmente o que eu vou fazer, né? Então, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: Deus, de repente, o Espírito de Deus, está no versículo 14, desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Chamava-se Jaziel e era descendente de Asaf. Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias. Jaziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção, escutem isso que o Senhor Deus disse: não se assustem, não fiquem com medo desse enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês os atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Amém, irmãos? Então, na verdade, veio o Espírito de Deus, né, nesse levita e respondeu a oração, né, do rei Josafá. Então, todos nós, irmãos, nós nos deparamos com situações diante das quais a gente não sabe como proceder. Não sei se os irmãos já passaram isso ao longo da vida, ou alguns que estão ouvindo estão passando isso. De fato, né, o inusitado, né, tende a nos imobilizar. Algo que acontece de repente tende a nos imobilizar, sobretudo quando nos surpreende negativamente, quando vem uma situação ruim, né? Como eu falei que eu passei uma situação e eu não sabia, né, o que fazer diante daquilo. O que fazer, eu não sabia o que fazer, né? A pergunta veio: o que fazer quando não se sabe o que fazer? Então, como que a gente vai reagir diante daquilo que nos pega às vezes de surpresa, né? E essa pandemia, eu acredito que todo mundo que a gente conversa, né, que a gente fala no WhatsApp, ou numa live, ou no Zoom, online, a gente conversa com amigos e parentes, né, via internet, a gente vê que todo mundo foi pego de surpresa diante disso tudo que está acontecendo, né? O mundo todo foi pego. E essa narrativa de 2 Crônicas, capítulo 20, né, igual eu falei para os irmãos, ela lança luz sobre essa questão de relatar essa experiência vivida por Josafá, que era o rei de Judá, quando tomou conhecimento da invasão planejada por esses dois povos, né, os amonitas e moabitas, contra o seu reino. Então, diante da perturbadora notícia, né, ele recebeu a notícia que os povos estavam se reunindo para marchar contra eles, né? Josafá teve medo. E a gente tem medo, né, irmãos? Quem vai dizer que não tem medo?
toda hora você vai, fulano de tal ficou doente, ou aconteceu isso, ou então uma empresa fechou. Então a gente tem medo, é natural do ser humano. Então o Josafá também teve medo. Mas o que ele fez? Ele pôs-se a buscar a Deus em oração. Começou a buscar o Senhor em oração. E eu achei interessante essa oração que ele fez, né? E foi uma oração de pedido de socorro. Ó, nosso Deus, né? Nós não temos força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós, igual nós hoje, né? Nós não temos força contra esse vírus que é invisível, contra essa situação financeira que muitas, talvez você não esteja passando, mas alguns amigos, muitas pessoas estão passando, muitas pessoas desempregadas, né? Então, diante disso tudo, veio uma resposta, né, divina para aquela oração. E foi surpreendente, né? Deus fala para eles, fiquem parados e vede o livramento do Senhor, que o Senhor vos dará. Muitas vezes eu já ouvi várias pregações, né, irmãos? Eu não estou indo contra isso e nem indo contra ninguém que fala isso, mas sempre falam assim, oração, né? Orar e as ação. Então, você entregar diante de Deus, mas fazer alguma coisa. Então, diante de todos os problemas, né, diante de tudo que acontece na vida da gente, sempre falam isso, né? Vamos orar, mas vamos fazer alguma coisa. Na verdade, a palavra que Deus tocou no meu coração hoje, né, irmãos, não indo contra ter que fazer alguma coisa diante de outras situações, ou eu não sei o que possa estar acontecendo, o que vai acontecer, mas nesse momento eu senti uma palavra de Deus assim, fiquem parados. Como está no texto de 2 Crônicas, e como Deus falou para Josafá, fiquem parados e vede o livramento que eu vou dar a vocês. Então esse ficar parado foi uma confiança total na palavra de Deus, né? Essa experiência que Josafá teve, a gente pode concluir que foi a coisa mais sábia a fazer quando a gente está perplexo, desorientado diante de uma coisa que a gente não tem forças e não sabe o que fazer. E a palavra é, fiquem parados, confiem no Senhor, vamos orar a Deus, vamos jejuar ao Senhor, vamos buscar a Deus, né? Ninguém deve de imediato, né, irmãos, diante de um problema grande, vocês já ouviram às vezes até um ditado, não toma nenhuma decisão diante das emoções, mas diante de um problema muito grande, diante de uma situação que mexe muito com a gente não pode, muitas das vezes, tomar nenhuma decisão, senão nós podemos até pecar por precipitação, né? Então a gente pode, de repente, tomar uma decisão sem consultar a Deus, sem esperar no Senhor, precipitadamente, né? E a palavra de Deus, ela diz, né, mais uma vez, fiquem parados, confiem em mim, eu vou vencer, eu vou dar o livramento. Essa decisão que você tem que tomar aí, eu estou contigo. Então, muitas das vezes, as pessoas às vezes chegam para mim e perguntam como que eu vou saber se essa decisão que veio na minha mente ou está acontecendo é a decisão de Deus. A maior resposta que eu já tive e já vivenciei é quando a gente sente paz. Não é verdade, meus irmãos? Quando a gente tem paz diante daquilo que a gente decidiu, diante das coisas que estão acontecendo, a gente vive realmente que é uma decisão que é pautada na vontade de Deus. Embora algumas pessoas insistam em repetir, né, que há casos em que a oração de nada adianta, né, onde sem uma ação, né, como falei para vocês, paralela, ela não teria efeito nenhum, eficácia. Orar, meus irmãos, é realmente o melhor que podemos fazer quando não sabemos o que fazer. Disso é possível estarmos certos. Orar nunca é inútil, ao contrário, é o mais importante das nossas vidas. Até o pastor Fanini, fui membro da Igreja Batista de Niterói, né, o saudoso pastor Fanini já está na glória, ele falava muito oração, muito poder. Pouco oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Porque ele realmente, né, cria
que a oração mexe com o poder de Deus. O homem, através da ponte de Jesus Cristo, ele mexe com o poder do Senhor. Pois como a palavra de Deus, a oração não volta vazia, meus irmãos. Nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, todo o que pede, recebe. Mateus 7, versículo 8. Muito provavelmente, as pessoas que pensam desse modo sobre a oração não compreendem ainda um dos seus segredos mais maravilhosos. Ela é a porta para fora do labirinto da dúvida e a chave da vitória, pois através da oração desviamos o nosso olhar das adversidades e dos inimigos, concentrando-nos naquele de onde vem o discernimento, o sábio conselho, finalmente a salvação. Quando a gente começa a orar a Deus, a gente tira o foco do problema, a gente tira o foco do desespero, da adversidade, e a gente entrega totalmente diante de Deus aquilo que a gente está passando. E verdadeiramente a gente, nessa entrega ao Senhor, nesse descanso, de colocando tudo diante de Deus, a gente vê a atuação do poder de Deus, e aí realmente Deus, como tem nessa passagem, Ele pode falar para a gente: fiquem parados, confiem em mim, tenham tranquilidade, tenham paz, que eu vou dar livramento, vou dar a vitória. A gente vê também algumas passagens, aquela passagem da tempestade, quando Pedro fitou os olhos em Jesus, ele conseguia caminhar no mar. Mas quando ele parou de olhar para Jesus, começou a olhar para os ventos fortes, as ondas, ele afundou. É outro exemplo que a gente vê, que quando a gente começa sempre ter o nosso alvo, olhando para o alto, olhando para Cristo, confiando em Deus, pode estar um turbilhão, os ventos, tempestades, mas Deus ele está naquele momento ali todo e ele vai segurar a gente, vai dar a força que deu para Pedro, e também deu para Josafá. Manter os olhos em Deus, caminhar sobre as ondas da vida e não se deixa bater pelo vento contrário. E nada melhor para manter o nosso olhar em Deus do que a oração. Irmãos, muitas pessoas nesse momento difícil que todo mundo está passando, muitas pessoas elas falam para mim assim: eu estou buscando mais a Deus. Será que houve uma permissão de Deus para que a gente buscasse mais a Ele? Na verdade, o pastor tem dado estudos sobre o sofrimento. Deus não quer o nosso mal, mas diante da entrada do pecado, da desobediência no mundo, o pecado entrou e coisas, doenças, coisas ruins têm acontecido. Mas Deus tem poder, com certeza, de transformar o mal em bem. Então, eu creio que apesar do sofrimento, maior ou menor, todos nós estamos sofrendo, de uma maneira menor ou de uma maneira maior, ou no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa, não importa. Todos nós temos os nossos problemas, mas com certeza, eu creio e a palavra de Deus é viva e eficaz e diz que nós podemos transformar esse mal em bem, conforme a vontade do Senhor, e Deus tem esse poder. Então a gente vê que na sequência dessa narrativa de 2 Crônicas 20, Deus confundiu os inimigos de Josafá, fazendo-o lutar entre si. Acabou que os moabitas e os amonitas lutaram entre si, houve uma confusão ali naquele vale e eles mesmos se mataram. Então a Josafá e o povo coube apenas passar recolhendo os despojos dos mortos ali. Então eis aqui a boa notícia, irmãos. Deus também faz conosco o que fez ao rei de Judá. Instrui-nos, segue à nossa frente e nos garante a vitória. A parte que nos cabe é tão somente ficar parados em oração, mantendo todo o tempo e o olhar fixo nele. Muitas das vezes, algumas pessoas podem falar: mas será que vou ter vitória em tudo? Não importa, irmãos. Mesmo que ocorra situações difíceis, até situações de morte física de alguém, doenças, de problemas difíceis, não importa. Se a gente estiver com Deus em oração, se a gente sentir a presença de Deus, a gente vai ter vitória. Independente do mundo
externo, né? Todo mundo olhar, ué, mas que vitória é essa? Morreu ali um parente, ou está doente, ou está com uma situação difícil, ou está passando necessidade, ou está com problema financeiro, mas as pessoas não entendem que através, né, da oração, através da busca de Deus, né, a gente vai sentir paz, a gente vai ter a vitória final é nossa. E não é maior vitória do que a vida eterna, irmãos. Independente de tudo, a Josué falou que através da oração, uma tempestade pode se transformar em uma brisa leve, né? E eu creio nisso e lembro até da Josaia, né? Que um tempo atrás, né, uns anos, ficou doente, né? E Deus abençoou. Ela ficou firme com o Senhor, buscou a Deus, Deus abriu as portas de tratamento, de operação e tudo, e hoje está aí, firme para a honra e glória do Senhor. Então, irmãos, Deus é maior do que tudo. Deus é bom. Deus é misericordioso. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Muitas das vezes as nossas próprias concupiscências nos levam ao pecado. Mas a palavra que eu dou para os irmãos hoje, vamos orar, vamos buscar ao Senhor, conforme Josafá pediu todo o povo a buscar a Deus em jejum e oração, porque nós vamos ter vitória diante disso tudo, né? Afinal, como afirma o texto bíblico, a batalha não é nossa, mas de Deus, está no versículo 15. E Ele, o Senhor Deus, a peleja por nós. Deus é quem guerreia as nossas batalhas quando a gente verdadeiramente coloca os nossos problemas, as nossas necessidades, as nossas aflições, as nossas doenças, as nossas tudo que a gente precisa, a gente coloca diante nas mãos do Senhor. A batalha é dele e ele vai pelejar por nós, né? Então, irmãos, vamos sempre lembrar dessa palavra. É uma palavra pequena, né, que Deus colocou no meu coração, mas eu tenho certeza que Deus está falando com muitas pessoas e vai falar com mais pessoas ainda. Compartilhe depois esse pequeno vídeo. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Deus os abençoe e que Deus, o Espírito Santo, complete essa palavra no coração de todos vocês. Amém? Deus abençoe. Amém. A Vera falou nosso refúgio e fortaleza. Um abraço, Vera. Para você, Deus, saudade de vocês. Beijos para todos.